Você já percebeu como algumas conversas parecem sugar sua energia e minar sua confiança, como se cada palavra fosse cuidadosamente escolhida para te desestabilizar? E se essa pessoa fosse alguém que você não pode simplesmente evitar, um pai, mãe, filho, cônjuge ou chefe? Lidar com um narcisista nessas circunstâncias é uma das provas mais difíceis da vida, especialmente para quem deseja viver de acordo com a fé cristã e manter a própria dignidade intacta. O desafio não é apenas sobreviver à manipulação, mas aprender a manter o controle da conversa e principalmente de si mesmo. Poucos ensinam que, diante do narcisismo, o amor cristão não é sinônimo de passividade. Na verdade, ele exige firmeza. C.S. Lewis, em uma de suas reflexões mais profundas, afirma: há uma arte na autopreservação, uma disciplina silenciosa da alma. Ela gira em torno do princípio de estabelecer limites, essas linhas invisíveis que desenhamos para proteger a santidade do nosso coração e mente. O narcisista, seja quem for, opera na lógica do desequilíbrio. Suas necessidades vêm sempre em primeiro lugar, suas demandas são urgentes e o seu bem-estar é, no máximo, um detalhe. Se você se reconhece nesse cenário, saiba que não está sozinho e, mais importante, não precisa se submeter a esse ciclo. A Bíblia não nos chama para o papel de mártires emocionais. Pelo contrário, ela nos orienta a sermos prudentes e a proteger nosso espaço. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Mateus 7:6. Isso não é dureza, mas sabedoria. O próprio Jesus, quando confrontado com manipulação e hipocrisia, não negociava sua verdade por migalhas de afeto ou aprovação. Ele sabia quando silenciar, quando responder com firmeza e, principalmente, quando se retirar. Jesus não se curvou diante das chantagens emocionais dos fariseus, nem permitiu que o diabo distorcesse sua identidade no deserto. Ele nos mostra que amar não é se anular, mas manter-se inteiro mesmo diante da pressão. C.S. Lewis nos lembra que estabelecer limites não é hostilidade, mas saúde. Você não é servo dos caprichos de ninguém. É alguém de valor intrínseco, digno de respeito. A dificuldade, muitas vezes, não está em perceber que precisamos de limites, mas em comunicá-los sem culpa. Narcisistas são mestres em testar barreiras, tentando nos fazer sentir egoístas ou ingratos por dizer não. Mas a verdade é que, ao afirmar seus limites, você está apenas declarando seu direito à paz e ao respeito. E sim, haverá desconforto no início, especialmente quando você sempre cedeu. Mas esse desconforto é passageiro. A paz que vem depois é duradoura. Manter o controle em uma conversa com um narcisista exige clareza e objetividade. Não se trata de vencer debates ou convencer o outro de sua razão, isso raramente acontece. Trata-se de não perder a si mesmo no processo. Seja claro sobre o que você aceita ou não e mantenha-se firme, mesmo diante de tentativas de manipulação ou chantagem emocional. Se o narcisista tentar desviar o foco, culpar ou distorcer fatos, redirecione a conversa de volta ao essencial, sem se deixar arrastar para justificativas intermináveis. Lembre-se, sua palavra pode ser simples e direta. Isso eu não aceito. Não vou discutir sobre isso agora. Preciso de um tempo. E não precisa ser explicada ou defendida além do necessário. É fundamental entender que, ao impor limites, você não está pedindo permissão, mas comunicando uma decisão. Isso pode gerar resistência, principalmente se a pessoa já se acostumou a ultrapassar todas as barreiras. Mas como Lewis destaca, cada vez que você mantém sua posição, reafirma seu valor e ensina o outro a respeitá-lo. A consistência é sua maior aliada. Se você cede uma vez, envia o sinal de que seu limite é flexível.
Por isso, seja firme, mesmo que sinta desconforto ou medo de desagradar. Por fim, lembre-se de que Jesus não negociava sua missão por afeto barato. Ele sabia quem era e para onde ia. Quando você se posiciona com clareza e dignidade, segue os passos do Mestre que, diante da manipulação, manteve-se fiel à verdade. Você não precisa se perder para amar o outro. Amar, às vezes, é dizer basta. E, se for preciso, saber a hora de ir embora também é um ato de fé e coragem. O desafio de manter o controle em uma conversa com um narcisista é uma realidade angustiante para muitos, especialmente quando esse narcisista ocupa um lugar central em nossas vidas, um pai, mãe, cônjuge, filho ou chefe. O problema se manifesta quase sempre de maneira sutil e progressiva. O narcisista transforma toda interação em um palco para si mesmo. Distorce fatos, manipula emoções e, frequentemente, faz com que o outro se sinta culpado ou insuficiente. O diálogo, que deveria ser espaço de troca, vira campo de batalha, onde só uma voz importa, a dele. Esse padrão não é novo. O narcisismo, ainda que não nomeado assim, já era denunciado nas escrituras e em relatos históricos. Na mitologia, Narciso se perde na própria imagem, incapaz de enxergar o outro. Na Bíblia, vemos exemplos de personagens que, por orgulho e autossuficiência, agiram de modo semelhante. Sansão, por exemplo, inicialmente viveu voltado para si, guiado por seus próprios desejos e força, até que a crise o forçou a olhar para além do próprio reflexo e sacrificar-se pelo bem do povo. Esse contraste entre o egoísmo destrutivo e o sacrifício redentor é um alerta. O narcisismo é um veneno para qualquer relação, e somente a consciência do outro e o compromisso com algo maior podem romper esse ciclo. Na vida cotidiana, o narcisismo se manifesta de formas diversas. No ambiente familiar, pode ser o pai que nunca reconhece o esforço dos filhos, sempre exigindo mais e menosprezando conquistas. No casamento, o cônjuge narcisista faz da relação um jogo de poder, onde o outro é sempre culpado e suas necessidades são invisíveis. No trabalho, o chefe narcisista manipula, joga colegas uns contra os outros e assume para si os créditos do sucesso coletivo. Em todos esses cenários, o resultado é o mesmo: desgaste emocional, perda de autoestima e sensação de impotência. A Bíblia descreve o narcisismo como uma expressão do pecado do orgulho, aquele que coloca o eu no centro de tudo. 5. O narcisista é incapaz de empatia, pois só enxerga o mundo sob a ótica de seus próprios desejos e necessidades. Essa postura é condenada nas Escrituras, que nos orientam a olhar também para o interesse do outro e a cultivar a humildade. O apóstolo Paulo, por exemplo, alerta sobre os perigos de uma vida autocentrada, que inevitavelmente leva à destruição de relacionamentos e à cegueira espiritual. Historicamente, o narcisismo também contaminou ambientes religiosos. Líderes espirituais, quando tomados pelo desejo de poder e admiração, transformam a fé em instrumento de controle. Isso é visto quando alguém usa sua posição para manipular, exigir obediência cega ou buscar reconhecimento pessoal, em vez de servir. O narcisismo, nesse contexto, é ainda mais perigoso, pois se disfarça de espiritualidade, tornando-se difícil de identificar e confrontar. No dia a dia, lidar com um narcisista exige vigilância e autoconhecimento. Um dos maiores perigos é ser arrastado para o ciclo de manipulação, tentando agradar ou justificar-se constantemente. O narcisista, por sua vez, sente-se no direito de invadir limites, exigir explicações e distorcer fatos para manter o controle da narrativa. O desgaste emocional é inevitável quando não se reconhece esse padrão e não se impõem limites claros. Exemplos bíblicos de integridade diante da manipulação são inspiradores.
José, vendido pelos irmãos e injustiçado no Egito, manteve sua postura íntegra, recusando-se a ceder à chantagem da esposa de Potifar e, mais tarde, escolhendo o perdão em vez da vingança. Daniel, na corte babilônica, manteve firmeza diante da pressão, recusando-se a negociar seus valores, mesmo sob risco de vida. Esses exemplos mostram que é possível manter o controle, mesmo diante de figuras autoritárias e manipuladoras, quando se tem clareza de propósito e identidade. C.S. Lewis alerta que o narcisismo é uma infecção sutil que pode contaminar até mesmo ambientes de serviço e espiritualidade, levando à auto-idolatria e à perda da empatia. O equilíbrio, segundo ele, está em reconhecer o próprio valor sem sucumbir ao orgulho e em servir sem se anular. O desafio é grande, mas necessário. Só assim é possível romper o ciclo de manipulação e construir relações saudáveis. No fim, manter o controle em conversas com narcisistas é um exercício constante de autodefesa emocional e espiritual. Exige firmeza, clareza de limites e, sobretudo, a coragem de não se deixar definir pelo olhar distorcido do outro. É um caminho árduo, mas libertador, que nos permite viver com integridade e paz, mesmo em meio à tempestade. Lidar com um narcisista é uma jornada que exige mais do que estratégias humanas. Demanda discernimento espiritual, firmeza enraizada no amor e a certeza de que nossa identidade está em Cristo. Jesus, os apóstolos e C.S. Lewis oferecem orientações profundas para enfrentarmos essa dinâmica sem perder nossa paz ou integridade. Identidade em Cristo, a base para toda a resposta à primeira arma contra a manipulação narcisista é saber quem você é. Paulo escreve: "Fostes comprados por preço, não vos torneis escravos de homens." 1 Coríntios 7:23. Narcisistas tentam definir seu valor através de críticas, elogios vazios ou comparações, mas sua identidade é imutável. Você é filho de Deus, geração eleita, sacerdócio real. 1 Pedro 2:9. C.S. Lewis, em O Peso da Glória, reforça: nossa identidade não está no que os outros pensam de nós, mas no que Deus declara sobre nós. Quando um narcisista tenta desestabilizá-lo, lembre-se, você não precisa provar seu valor. Jesus, diante de Pilatos, manteve-se calmo porque sabia quem era. João 18:36-37. Prática. Antes de qualquer conversa difícil, repita em voz alta: minha paz não depende desta pessoa. João 14:27. Use frases curtas e objetivas. Entendo sua opinião, mas minha decisão é esta. Discernimento. Separando. Verdade de manipulação. Jesus alertou sobre lobos em pele de ovelha. Mateus 7:15. E agia com discernimento. Quando os fariseus tentaram prendê-lo com perguntas capciosas, ele respondeu com outras perguntas ou parábolas. Marcos 12:13-17, expondo suas intenções sem se deixar enredar. Paulo ensina: examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Isso inclui reconhecer quando uma conversa é uma armadilha para desviar seu foco. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, descreve a tática diabólica de confundir o essencial com o trivial. Exatamente o que narcisistas fazem ao trazer assuntos secundários para dominar a conversa. Prática. Pergunte diretamente: qual é o objetivo real desta conversa? Se o narcisista distorcer fatos, responda com: não é isso que aconteceu. Prefiro não discutir o passado. Limites sagrados. Protegendo sua paz, Deus estabeleceu limites desde o Éden. Gênesis 2:16-17. E Jesus os aplicou ao dizer: não lanceis pérolas aos porcos. Mateus 7:6.
Limites não são falta de amor, mas proteção da sua santidade. C.S. Lewis, em Os Quatro Amores, explica: o amor que não se protege acaba se tornando cúmplice do mal. Neemias é um exemplo bíblico prático. Enquanto reconstruía os muros de Jerusalém, recusou-se a descer para negociar com os opositores. Estou fazendo uma grande obra e não posso ir. Neemias 6:3. Da mesma forma, você pode dizer: não vou discutir isso agora, e encerrar a conversa. Prática. Defina regras claras. Se você me xingar, vou desligar o telefone. Use o silêncio como escudo. Jesus, diante de Herodes, não respondeu nada. Lucas 23:9. Oração impessoal. Liberte-se da necessidade de vencer. Orar por um narcisista não significa pedir que ele mude, mas entregar a justiça a Deus. Davi, perseguido por Saul, escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Salmo 37:5. C.S. Lewis, em Cartas a Malcolm, diz: a oração mais eficaz é aquela que nos liberta da obsessão de controlar o outro. Jesus ensinou a orar pelos inimigos, Mateus 5:44, mas também a sacudir a poeira dos pés quando rejeitado, Mateus 10:14. Isso significa: ore, mas não insista em mudar quem não quer mudar. Prática. Antes de interagir, ore: Senhor, guarda minha língua e meu coração. Salmo 141:3. Após a conversa, declare: entrego esta situação nas tuas mãos. Comunhão com os santos. Não enfrente sozinho. A Bíblia ordena: ajudai-vos uns aos outros. Gálatas 6:2. Quando o apóstolo Paulo enfrentou oposição, buscou apoio em Barnabé, Atos 9:27, e Silas, Atos 16:25. Narcisistas isolam suas vítimas, mas a comunidade cristã é antídoto. C.S. Lewis, em A Abolição do Homem, alerta: o orgulho cresce no isolamento, a humildade na comunhão. Compartilhe sua luta com líderes ou amigos maduros, seguindo o conselho de Provérbios 11:14. Na multidão de conselheiros há segurança. Prática. Diga ao narcisista: vou conversar com meu pastor sobre isso antes de decidir. Participe de grupos de apoio ou aconselhamento cristão. Perdão sem reconciliação imediata. Jesus perdoou na cruz, Lucas 23:34, mas não reconstruiu relacionamentos com quem não se arrependeu. Perdoar é liberar sua alma do veneno da amargura, não reatar laços sem mudança genuína. C.S. Lewis, em O Problema do Sofrimento, escreve: o perdão remove o peso do ressentimento, mas não anula as consequências do pecado alheio. Prática. Diga: eu te perdoo, mas não vou permitir que isso se repita. Se necessário, afaste-se temporariamente, como Paulo fez com João Marcos, Atos 15:37-39. Vitória na esperança escatológica. Paulo lembra: nossa luta não é contra a carne e o sangue, Efésios 6:12. O narcisista pode ser um instrumento inconsciente de uma batalha espiritual maior. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, revela que demônios se alimentam de conflitos e orgulho. Mantenha os olhos na eternidade. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Sua vitória não está em mudar o narcisista, mas em permanecer firme como Cristo permaneceu. Prática. Repita: esta situação não me define. Minha história está nas mãos de Deus. Encerre conversas tóxicas com "vou orar por você" e retire-se. Lidar com um narcisista é uma chamada à maturidade espiritual. Jesus não negociou migalhas de afeto com os fariseus. Ele os amou, mas não permitiu que contaminassem sua missão. C.S. Lewis ensina que a humildade é a coragem de ser quem Deus nos fez, sem medo de ofender os que querem nos reduzir. Sua paz é sagrada. Sua voz tem valor. Sua vida é um templo.
Proteja-os com a mesma firmeza com que Cristo protegeu a casa do Pai. João 2:15 e 16. O narcisismo não tem a última palavra. Deus tem. Lidar com um narcisista no dia a dia exige mais do que conhecimento teórico. Demanda ação estratégica, autocontrole emocional e firmeza revestida de graça. Em um mundo onde relacionamentos tóxicos são normalizados, a sabedoria cristã nos chama a um caminho diferente: proteger nossa paz sem perder a compaixão. Aqui estão orientações práticas, erros comuns a evitar e um versículo-chave para fortalecer sua jornada. Orientações. Práticas use frases curtas e objetivas narcisistas se alimentam de debates prolongados. Responda com clareza e brevidade. Entendo sua opinião, mas não concordo. Vou refletir sobre isso e te respondo depois. Jesus usou essa tática com os fariseus. Daí a César o que é de César. Mateus 22:21. Ele não se alongou em explicações desnecessárias. Silêncio como escudo. Quando o narcisista tentar provocá-lo, pratique o silêncio intencional. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, alerta: o diabo teme mais seu silêncio que suas palavras. Exemplo: se receber uma crítica injusta, diga: vou considerar isso, e encerre o assunto. Redirecione a conversa. Narcisistas desviam o foco para manter o controle. Traga o diálogo de volta ao essencial. Qual é o objetivo desta conversa? Como podemos resolver isso de forma prática? Paulo ensina: falai a verdade em amor. Efésios 4:15, o que inclui não se distrair com manipulações. Defina consequências claras, estabeleça regras e comunique-as sem medo. Se você me gritar, vou sair da sala, não discutirei isso após as 21 horas. Cumpra o que prometeu. Como Neemias, que se recusou a negociar com os opositores. Neemias 6:3. Registre interações importantes em casos de abuso verbal ou manipulação. Documente conversas, por escrito ou gravação, se legal. Isso oferece clareza e proteção. Erros comuns a evitar: justificar-se. Excessivamente narcisistas usam explicações como combustível para mais críticas. Evite frases como: mas eu fiz isso porque... Em vez disso, repita sua posição: já decidi e não vou mudar de ideia. Buscar validação do narcisista. Nunca espere que ele reconheça seus erros ou mude. Como C.S. Lewis escreveu: o orgulho é uma prisão que cega o próprio prisioneiro. Sua validação vem de Deus, não de humanos. Reagir com raiva ou ironia à raiva dá ao narcisista o controle emocional que ele deseja. Sigamos Tiago 1:19. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ignorar o autocuidado. Relacionamentos tóxicos esgotam. Reserve momentos para oração, descanso e atividades que renovem sua alma. Jesus retirava-se para lugares solitários. Lucas 5:16. Mesmo em meio às demandas. Versículo de apoio. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. 1 Pedro 3:9. Este versículo não exige passividade, mas ação intencional. Recusar-se a entrar na dinâmica do mal, escolhendo proteger sua paz e honrar a Deus. Quando ir embora, há situações em que a única resposta sábia é afastar-se. Se o narcisista desrespeita repetidamente seus limites físicos ou emocionais, coloca você ou sua família em risco, usa a fé para manipular. Deus mandou você me obedecer. Jesus não negociou com Herodes, Lucas 13:32, e Paulo alertou sobre afastar-se de quem causa divisões, Romanos 16:17. Saiba que sair não é derrota, é ato de coragem e fé. Manter o controle na conversa com um narcisista é uma arte espiritual. Exige discernimento para saber quando falar, calar ou partir.
como C.S. Lewis ensina. A humildade não é fraqueza, é força sob controle. Se você chegou até aqui, é porque sabe o quanto é difícil manter o controle diante de alguém que insiste em distorcer suas palavras, desafiar seus limites e testar sua paciência. Talvez você já tenha se sentido pequeno, invisível ou até mesmo culpado por desejar paz em vez de discussões intermináveis. Quero te lembrar com todo carinho e firmeza: você não está sozinho nessa luta. Deus conhece o seu coração, valoriza sua dignidade e te chama para um caminho de liberdade e coragem. Hoje, você aprendeu que impor limites não é egoísmo, mas um ato de amor próprio e obediência à vontade de Deus. Jesus foi o maior exemplo de firmeza e compaixão. Ele não permitiu que manipuladores o desviassem de sua missão e, ainda assim, nunca deixou de amar. Você pode seguir esse exemplo. Não se sinta culpado por proteger sua paz. Sua vida é preciosa demais para ser entregue nas mãos de quem não sabe valorizar. Se você já venceu situações assim, compartilhe seu testemunho nos comentários. Sua história pode ser a esperança que alguém precisa para continuar lutando. Se ainda está enfrentando esse desafio, conte como se sente. Peça oração, permita-se ser acolhido. Aqui, somos uma família que aprende e cresce junta. O que mais te marcou nessa reflexão? Você já viveu algo parecido? Está conseguindo manter o controle ou precisa de mais coragem? Sua participação pode transformar vidas. Continue buscando conhecimento, fortalecendo sua fé e praticando o autocuidado. Cada passo dado em direção à liberdade é uma vitória. E se este conteúdo falou com você, inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e lembre-se, você não precisa ser perfeito, só precisa ser fiel ao que Deus te chamou para ser. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima Reflexão de Lewis.